E aí, como é que vocês estão? Eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem. E conforme quem assistiu o vídeo anterior, que eu vou deixar no final do vídeo, ou vou deixar aqui numa miniatura, eu vou deixar o link para vocês, ou na descrição, eu vou deixar o link para vocês verem. No vídeo anterior, eu contei que eu fiz uma certa bobagem aqui nessa moto, e que por isso eu vou ter que abrir o motor. E eu vou abrir o motor agora nesse vídeo, mas já que eu vou ter que abrir o motor, eu aproveitei para fazer um upgrade. Eu vou fazer um upgrade no motor e já vou mostrar nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como é que faz o aumento de cilindrada da cinquentinha. Todo mundo pergunta, como é que aumenta a cilindrada da cinquentinha? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar. Se você estava precisando saber como é que aumenta e tal, e já está feliz de ter achado o vídeo, dá um like aí, que já é bom. Bom, vamos começar. Eu vou explicar um pouco melhor a situação aqui e aí a gente já parte para a prática. Para quem ainda não conhece, este aqui é o motor de uma cinquentinha. Aqui, ó, fica a parte da ignição com os magnetos, a parte do óleo, a parte da caixa de câmbio e a parte de pistão, cilindro, cabeçote é aqui. Essa parte mais clara é o cabeçote do motor e essa parte mais escura é o cilindro. A parte que eu acho que deu problema é aqui, no cabeçote. Mas a parte que eu vou mexer, que eu vou fazer alteração, é aqui no cilindro também. Então o que vai acontecer? A gente vai sacar fora toda essa parte. Aqui, ó, é o coletor de admissão e o carburador. Eu vou tentar só soltar aqui embaixo e manter isso aqui, não vou nem mexer. Agora aqui, ó, esse conjunto todo tem que sair. Então é isso que eu vou fazer agora. Quando você for desmontar um cilindro ou um cabeçote, alguma coisa que se refere nesse sentido, você começa sempre por onde o ar entra e onde o ar sai. Nesse caso aqui, eu vou começar pelo coletor de admissão e depois eu vou para o escapamento, para o coletor de escapamento. Vamos nessa. Eu sei que vocês devem estar olhando e falando, ué, esse cara não vai desmontar o carburador, não vai tirar o carburador. Não vou, cara. Porque aqui, ó, o coletor ele é reto. Então isso aqui vai sair com isso aqui do jeito que tá. E também eu teria que soltar aqui a braçadeira do filtro, é um saco. Eu acredito que quando eu soltar, isso aqui vai ficar na mesma posição aqui. Isso vai facilitar para mim. Então, vamos lá. Tirar os parafusos do coletor de admissão. Agora, antes de qualquer outra coisa, eu vou soltar este parafuso aqui, que fica bem do lado da vela. Aí você pergunta, por que você vai soltar esse parafuso? Bom, ele é chave 10, tá? Olha só. E por que eu vou soltar ele? Eu vou soltar ele porque ele solta a tampa aqui do outro lado, que é a tampa do comando de válvula. Vamos lá. Esse é um parafuso comprido e ele prende a tampa do comando de válvula do outro lado. Agora que eu não soltei ele todo, eu deixei ele bem frouxo aqui, quase saindo. Eu vou vir com o martelo e vou dar uma marteladinha aqui só para a tampa soltar do outro lado. Agora eu termino de soltar o parafuso e tirar essa tampa. Antes de começar a mexer na parte de soltar comando, soltar corrente aqui, a gente precisa colocar o motor no ponto. Na verdade, eu tenho um método em que eu coloco o motor no ponto, eu nem preciso usar isso aqui, mas é bom você saber. Então vamos lá. Aqui, ó, tem uma tampinha. A gente vai remover ela. É uma tampa de plástico. Usa uma chave de fenda grande para remover. Não tenta tirar com chave pequena, você vai estragar a tampa. Removendo a tampinha, eu vou dar uma pausa agora e vou colocar a câmera para vocês verem o que é que a gente precisa ver lá dentro. Isso aqui é o que você tem que estar vendo lá dentro. Dentro do... Eu vou iluminar aqui. Olha só. Ali dentro você tem que estar vendo isso aí, ó. É um O em cima e um T.
ali no canto. Quando você estiver vendo essa marca bem aqui no meio, aí você tem que olhar no comando de válvula para ver isso aqui, ó. Quando a marca OT estiver lá, essa que eu mostrei agora, esta bolinha aqui, ó, tá vendo essa bolinha bem aqui, ó? Ela tem que estar alinhada, tem que estar na vertical, retinha. Esta aqui, ó. Como eu estou mostrando de cima, não consegui dar um enquadramento reto, parece que ela não está reta, mas ela tá retinha aqui, ó. Ela tem que estar bem no meio aqui, ó. Esta bolinha aqui. Quando você tiver com isso alinhado, o que você vai fazer? Quando você tiver com todas as marcas alinhadas, você vai vir aqui no pedal do câmbio e vai engatar uma primeira, que é para travar. Aí você já travou. Bem aqui, ó, você tem um parafuso que é para o mesmo objetivo, é para segurar aqui, ó, a parte da carenagem. Eu vou soltar ele aqui também. Agora eu vou soltar o escapamento aqui. Agora eu vou soltar o escapamento aqui, ó. São 2 parafusos, também de chave 10. Não tem muito segredo. Para soltar no coletor aqui, só ir desparafusando. Só que tem uma coisa. Aqui, infelizmente, eu não tenho como só soltar. Ele meio que entra para dentro do cabeçote, então eu vou ter que tirar o escapamento. O que é bem chato, porque tem que soltar outras peças da moto, como por exemplo, os pezinhos onde você coloca o pé. Tem que arriar o escapamento. Já que eu vou arriar o escapamento, eu vou aproveitar para fazer mais uma coisa. Eu vou aproveitar, e já que eu vou ter que tirar o escapamento de qualquer jeito, eu vou instalar esta belezinha aqui, que é um escapamento de Yamaha Krypton modificado. Ao invés dele ficar aqui embaixo, que nem o escapamento novo, aquele ali, vai ficar aqui, ó. Ele tem uma saída mais, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Eu já usei esse escapamento nessa moto, mas eu tirei porque eu achava ele muito barulhento, mas eu acho que com o kit 90 ele vai ficar legal. Então eu já vou tirar esse escapamento original e vou colocar aquele ali. Aquele escapamento, ele diferente desse aqui, ele não fica aqui embaixo, ele fica aqui em cima. Ele faz uma curva e vem aqui para cima, fica mais ou menos aqui o escapamento. Então, e ele é mais aberto que esse, embora eu acho que esse aqui também é um escapamento bem aberto, porque ele é o das 100 cilindradas. Ele não é... Mesmo a 50 original já vem com escapamento de 100 cilindradas, então ele é bastante aberto. Mas aquele lá tem menos restrição. Eu achava ele muito barulhento, mas eu acho que com o kit 90 vai ficar bom. Então eu vou instalar o escapamento que passa aqui em cima. E vai ficar bem legal. Vamos torcer, né? No caso dessa minha moto da Zig 50, aqui ó, tem um parafuso que vai preso ó, no cilindro do motor. Se eu vou sacar só o cabeçote, eu não precisaria mexer nele. Esse parafuso, ele prende a carenagem e ele prende o peito de aço aqui, o protetor de cárter. Se eu não fosse mexer aqui, eu não precisaria mexer, era só sacar o cabeçote. Mas nesse caso, eu vou usar uma chave 10 e vou soltar ele. Eu já tirei o escapamento da moto. Podem ver, ele está no chão. E eu não filmei, eu tirando. Por quê? Porque é o seguinte, não é o escopo desse vídeo. O escopo desse vídeo é ensinar como é que tira o cilindro, essas coisas. O escapamento, você já deve saber fazer, não é muito complicado. Outra coisa importante, o escapamento dessa moto é preso de um jeito. O de outras motinhos cinquentinhas pode ser presa de outro. Inclusive, a Dafra Super 50, que tem a mecânica igual, tem um escapamento preso de maneira diferente. Então, eu não quis mostrar por causa disso. Cada escapamento vai sair de um jeito. Então você precisa descobrir como vai sair o escapamento da sua moto e tirar. O importante é você tirar ele. Tá? A parte que interessa é que tem 2 parafusos, mais ou menos aqui, ó, na altura do cabeçote. Tem 2 parafusos e com esses parafusos aí você solta o escapamento. O resto do escapamento você vai ter que olhar e ver como é que solta.
Vamos seguir no serviço. Bem aqui, ó. Bem nesse ponto, tem um parafuso, tá vendo? Esse parafuso, ele segura o cabeçote aqui. Então, você tem que soltar ele. Porque senão o cabeçote não vai sair depois. Então, aqui, ó. Nesse caso, eu vou só afrouxar. Deixar ele bem... Pronto. Eu vou pedir licença agora, já me desculpando pelo balanço da câmera e pelo ajuste de foco, mas o problema é que isso que eu estou mostrando, eu tive que tirar a câmera do tripé, porque só é possível de mostrar deitado no chão, olha só. Aqui, ó, embaixo do motor, tá vendo aqui, ó? Aqui é o pedal do câmbio. Olha só. Esse aqui, ó, é o pedal do câmbio. Bem embaixo do pedal do câmbio, na reta do pedal do câmbio, tem um parafuso. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Tem um parafuso. Eu vou tentar aproximar para vocês verem. Tá vendo? Nem o foco pega direito aqui, ó. Tentar fazer foco manual. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um parafuso aqui, ó. Você pode olhar que ele está bem embaixo do pedal do câmbio. Esse parafuso aqui é 14. Você usa uma chave 14 para soltar ele. Aqui, ó. E para que você solta esse parafuso? Esse aqui é o tensor da corrente de comando. Só que é o seguinte, não solte muito esse parafuso. Se você soltar muito, o tensor vai pular para fora com tudo. Então você só dá... No meu caso, eu só dou uma afrouxadinha nesse parafuso aqui. Com a primeira marcha engatada, você vai soltar agora os 3 parafusos da engrenagem do comando. Se por acaso acontecer de não girar os parafusos, de girar junto porque a primeira marcha não está segurando, isso pode acontecer nesse tipo de moto, você vai fazer o seguinte: você vai colocar uma chave Phillips ali, ó, entre 2 ranhuras, tem 2 ranhuras do lado direito. Você vai colocar entre elas, vai encostar na engrenagem do comando e aí com muita calma você vai girar e vai girar até soltar o parafuso. Você vai desfazer os parafusos com muito cuidado e muita calma. Se você fizer direitinho, você vai ver, não fica nenhuma marca e dá certo. Então, essa dica que eu estou dando é para você fazer, mas tenha muito cuidado para não estragar sua engrenagem do comando de válvulas. Ok? Estando soltos os parafusos, é só tirar. Agora que eu já soltei a engrenagem do comando de válvula, vocês podem ver que ela está solta. Eu vou ensinar um macete aqui para você não perder o ponto. Você pode olhar que eu deixei uma chave de fenda ali, para a engrenagem não correr para trás. E eu já vou mostrar o porquê. Deixa só eu desligar a câmera aqui. Eu vou fazer o que eu faço para a corrente não sair do lugar e aí eu ligo a câmera de novo. Pronto, já voltei. Olha só, eu travei a engrenagem com um enforca-gato. Essa é a melhor maneira de garantir que a engrenagem vai ficar no lugar certinho. Tá vendo? A engrenagem está travada com enforca-gato. Aí eu tenho certeza que não vai sair do lugar e que vai estar no ponto. Agora eu posso fazer a estripulia que eu quiser, desde que eu não deixe girar do outro lado, tá tranquilo. Agora eu posso partir para a parte de soltar o cabeçote. Com todos os outros parafusos já soltos, agora é hora de soltar os 4 parafusos do cabeçote. Que não tem muito segredo, eu vou usar uma 10 combinada. É só ir desfazendo em X. Ou seja, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Ó. Devagar, desfaz só um pouquinho de cada um, tá? Ó. Só um tiquinho. Como diz os mecânicos mais velhos, é para quebrar o aperto. Olha só. Pronto. Aí você volta para cá, um pouquinho mais aqui. E um pouquinho mais aqui. Aí um pouquinho mais aqui. Só uma merrequinha. Você vai sentir que o aperto já vai ficando mais liso, ó, não dá mais tranco para girar.
Aí, ó, você vê que ela já vai soltando, ó. Vocês perceberam que eu mudei o padrão do X, né? Dá pra mudar. Contanto que seja sempre um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, você pode desapertar de qualquer forma. Depois que soltou aqui, ó, você pode ver que tá solto. Já dá pra girar na mão. Depois que dá pra girar na mão, aí tanto faz. Aí você pode tirar na ordem que você achar necessário, olha só. Aí. Então ele é? É. Ó. Voltou. Tem umas arruelas, tá? Fique esperto. Que aqui tá voando arruela pra tudo que é lado. Mas é isso aí. Agora que eu já tirei os parafusos, tem que tirar essa tampinha. Existem duas formas. Você pode ver aqui, ó, por enquanto. Tá colaborando. Ela tá saindo aqui, ó. Mas eu vou mostrar, por acaso, se essa tampinha não quiser sair, duas formas de você tirar. Uma é com martelo de borracha. Você vai vir e vai dar uns tapinha para ela soltar. Sempre de leve, tá? Motor é carinho. Você tem que fazer as coisas no carinho. É uma mão no martelo e outra no carinho. Agora vamos lá. Digamos que mesmo assim você bateu aqui com o martelo e não saiu. Martelo de borracha, tá? Não vai me bater com martelo de metal aqui. Isso aqui é liga leve. Isso aqui vai machucar tudo. É horrível se não quebrar. Então, martelinho de borracha. Se por acaso tiver soltado, ótimo. Não soltou, você vai pegar uma chave de fenda e vai encapar ela com fita crepe. Aí, você vai vir aqui e vai forçar com a mão. Saiu? Legal. Não saiu? Você vai vir com o martelinho de borracha e vai dar umas pancadinhas. Também aqui do lado, em volta. Tudo com muita calma, muito devagar. Que ele vai soltar. Tá bom? É porque é o que acontece. Tem gente também que monta isso aqui e manda cola. E aí dá problema na hora. Tendo soltado, você saca a tampinha. Tá aqui, ó. Saiu a tampinha. Depois de soltar os parafusos que tem aqui embaixo e todos os outros, já dá para tentar tirar o cabeçote. Se você olhar, você vai ver que ele já tá, ó, já tá meio frouxo. E ele vai vindo, ó. Só toma cuidado. Aqui, ó, no meu caso aqui, ó, já senti esticar a corrente de comando. Vamos ver se ele travou do outro lado. Aqui, ó, dá uma folgadinha na corrente de comando, pouca coisa. A corrente de comando não vai sair do ponto porque ela tá travada com enforca-gato. A corrente de comando não vai sair do ponto. Vamos lá. Vai puxando. Saindo. Olha só. O cabeçote está na pontinha de sair. Agora vamos continuar puxando com calma. Segura para a corrente de comando não cair. Ó, já livrei a corrente de comando. E vai puxando. Saiu o cabeçote na nossa mão. É isso aí. Agora que a gente já retirou o cabeçote, vamos seguir no serviço de tirar o cilindro, porque afinal de contas isso aqui não é só um serviço de conserto. Eu também vou fazer um aumento de cilindrada. Então, vai ter que tirar o cilindro. Para tirar o cilindro, você pode ver que aqui, ó, tem que terminar de soltar esse parafuso, que é o esticador da corrente aqui, ó, de comando, senão ele não vai sair. E tem que tirar um parafuso que tem bem aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver com clareza. Tem aqui esse parafuso. Esse aqui você solta ele com a chave 10. Nesse caso tem que usar a boca, a chave de boca 10, porque a estrela não vai encaixar no lugar. Vamos lá. Deixa eu tentar iluminar melhor aqui. Aqui, ó. Já está solto. Depois, este parafuso, ele segura o cilindro no lugar. Então, tem gente que solta tudo e nada de puxar, fica se matando porque não tirou esse parafuso. Aí aqui, ó, deixa eu. Aqui, ó, você vem com a chave Phillips e solta.
e é só tirar. Tem uma particularidade aqui que eu esqueci de avisar sobre essa moto aqui, sobre as motos que tem motor de arranque. Nas motos que tem motor de arranque, ele fica embaixo, que nem essa aqui, você precisa afrouxar o motor de arranque nesse parafuso e no outro que fica aqui atrás. Deixa eu reposicionar um pouco melhor, pronto. Você vai ter que afrouxar este parafuso aqui e o outro que fica aqui atrás. Essa aqui, essa moto, ela tem uma corrente aqui, ó, no motor de arranque, que gira o motor. Então nesse caso aqui é melhor você só afrouxar, tenta não soltar, porque pode escapar a corrente, aí você vai ter que tirar a tampa do magneto para arrumar. Então só dá uma afrouxadinha que o cilindro já sai. Eu queria aproveitar para mostrar, esse aqui é o parafuso do esticador. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele de uma forma que vocês consigam ver bem aqui, ó. Olha só. Aqui é o esticador da correia dentada. Você pode ver que ele não tem da corrente de comando. Esse aqui você pode ver que ele não é liso inteiro. Ele tem a ponta redonda. Esse parafuso fica bem aqui, ó, do lado do cilindro. Tá vendo aqui, ó? Não sei se na câmera vai dar para pegar claramente. Peraí. Esperar minha câmera fazer foco. Olha só. Fica bem aqui. Tá vendo? Bom, agora chegou a hora que a criança chora, a mãe não vê. É a hora de começar a soltar o cilindro. O que você vai fazer? Você vai simplesmente balançar ele e ver se ele sai. Se você sentir que ele está muito duro, não sai, você vai pegar a chave de fenda com a fita isolante, a fita crepe na ponta e vai dar uma forçadinha de leve aqui, ó. Mas bem de leve mesmo. Pouca coisa mesmo, ó. Tá vendo? Para ele soltar. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você apoia num lugar que é seguro e dá uma forçadinha. Se tudo correr bem, o cilindro já vai começar a sair, ó. Você vai puxando ele com calma, cuidado aqui com a engrenagem do comando e vai puxando ele, tá vendo? Eita, caiu tudo, mas beleza. Ó, tá vendo? Mas o que acontece? Você vai controlando aqui a engrenagem do comando e o mais importante de tudo, você não pode deixar se for o caso, por exemplo, no meu caso aqui, que eu quero guardar esse cilindro, que eu acho que tá bom, você não pode deixar o pistão sair. Então o que você faz? Você puxa o máximo para cima que você puder, com calma, muita calma, pode ser que saia com tudo, não tem como evitar. Olha só, pronto. Nesse ponto aqui, você para, ó, tá vendo aqui? Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas aqui, ó, esticador da corrente de comando. Ele é uma peça de plástico. Se você sentir que você está com dificuldade para fazer a coisa devagar, vai indo com o martelinho, ó, e vai levando aos poucos. Agora é aquela hora de ter paciência, ó. Depois eu vou mudar o ângulo da câmera e eu vou explicar por que é que você tem que ter tanto cuidado aqui, ó. Mas, no geral, a ideia é que você não pode deixar seu cilindro sair, seu pistão sair inteiro do cilindro. Vamos lá. Vai levando. Tá quase. Aqui tá bom. Eu mudei a câmera para o outro lado da moto, que é para vocês terem uma noção. Olha só. Aqui tá o cilindro e aqui tá o pistão, tá vendo? Esse aqui é o pistão. Aqui é a saia do cilindro. Tá vendo aqui, ó? Aqui dentro você consegue ver a trava do pistão. É um anel, não dá para aproximar mais, mas é isso aí. É um anel elástico. O que acontece? Tem que tirar essa trava
para sacar o pistão ainda junto com o cilindro. Aqui, ó, tá vendo? Aqui dá para ver o comecinho dos anéis do pistão. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tirar essa trava aqui, que tá aqui, e tenho que tentar bater para cá esse pino, que é o pino do pistão, para ele sair, para eu poder puxar. A parte de tirar a trava eu não vou filmar. Você tem que vir com um alicate e puxar. Eu não sei direito se eu vou conseguir fazer bem, mas provavelmente eu não ia conseguir fazer sem entrar na frente. Então eu não vou filmar, daqui a pouco eu volto. Eu já consegui tirar a trava do pistão. E honestamente foi bem mais fácil do que eu pensava. Me arrependi de não ter filmado. Mas de qualquer forma, você vai enfiar o alicate aqui, dar uma torcidinha e puxar. E ela vai sair. Agora nós estamos do outro lado da moto. Após tirar a trava do pistão, aqui também, você vai vir com aquela chave de fenda que está com a fita na frente. Vai colocá-la aqui e com o martelinho de borracha e vai bater o pino do pistão para fora com cuidado. Agora eu vou mostrar do outro lado o pino saindo. Pronto. Se tudo correu bem, o pino do pistão vai estar aqui, ó, onde vocês podem ver. E aí é só puxar ele. Saiu, tá vendo? Sem nenhum estresse. Agora, se nós não esquecemos nada, já dá pra sacar o cilindro, já dá pra puxar o cilindro com o pistão. Vamos lá. Aqui não tem muito segredo. Você pega e vai puxando, ó. Segura aqui. Tá vendo? Ó, biela desceu. Puxa. Se não tiver nada, se você não esqueceu nada, ele vai sair. Pronto. Tá na mão. Eu andei com a moto 75 até agora, até dar problema. Agora, já que eu vou ter que abrir, eu já vou aproveitar para trocar o kit. O kit é composto de um cilindro, que vão gerar, junto com o pistão, com o diâmetro do pistão, e o curso, vão gerar a cilindrada de 90. Você me perguntar quais as medidas? Não sei. Eu teria que olhar daqui a pouco. Mas isso não é importante. Você não precisa saber a medida do diâmetro do curso. Você só precisa saber que seu kit é 90 cilindradas. No meu caso, dá pra ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Que é um kit de 90 cilindradas. Deixa eu aproximar aqui, ó. Olha só. Vai fazer foco. Olha lá, ó. Cilindro 90 cilindradas, código, etc e tal, tá vendo? Então, esse aqui é um kit de 90 cilindradas. Pois é, e o que vem nesse kit? Vem o cilindro, o pistão, o pino do pistão, os retentores do pistão, né, do pino do pistão, as juntas e o jogo de anéis, que está em algum lugar aqui. Não sei onde eu enfiei, mas enfim. E o jogo de anéis, que está aqui. Você monta os anéis no pistão e monta o jogo completo aqui. Aí daqui a pouco, mais para frente, quando eu estiver no meio do serviço, eu vou montar para vocês verem. Agora a gente pode continuar o desmonte. Eu estou aqui agora, aqui no meu carrinho, na minha bancada, com as peças para a gente dar uma olhada. Normalmente, eu não estou nem seguindo o meu procedimento normal. Normalmente eu limpo tudo, deixo tudo zerado. Mas eu quis deixar do jeito que estava aqui para ver se eu consigo entender o que aconteceu. Olhando aqui o pistão, o que acontece? Antes de mexer, o que acontece? Falta de compressão, a moto estava dando sintoma de falta de compressão. Falta de compressão, normalmente, ou está vazando na vela, ou está vazando nas válvulas, ou furou o pistão, anel, alguma coisa assim. Pois é, o cilindro eu já tinha dado uma olhada preliminar, o pistão, aliás, eu já tinha dado uma olhada preliminar, e apesar de estar muito carbonizado, eu não estou vendo nenhum dano, nenhuma marca de impacto nele. Então, olha só, não tem nenhuma marca de impacto no pistão. Já o cabeçote, aqui, eu vi uma marca aqui, ó, na válvula, tá vendo? Porque a válvula roda. A válvula chegou a pegar na vela. Vi uma marca nas duas válvulas.
Só que eu não sei se essa marca explica. Tá saindo compressão de algum lugar. De qualquer forma, o que acontece? Eu preciso me focar no cabeçote. Se o cabeçote estiver ruim, eu não vou nem perder tempo. Eu vou tirar esse cabeçote de cinquentinha, já vou colocar um de bis para resolver o problema. Então, o cilindro, eu nem me preocupo muito, porque eu já vou trocar. Este componente aqui já vai ser trocado pelo de 90 cilindradas. Então, a única coisa é que se ele estiver inteiro, eu vou limpar depois. Se ele estiver inteiro, eu vou, sei lá, eu não sei se eu vou vender, ou talvez eu até dê de presente para algum inscrito, mas isso aqui eu vou dispensar. Já este aqui, também. O que acontece? Dependendo do caso, eu vou levar ele para uma retífica, que eu sei que tem aqui, de peças de moto, uma que eu sei no bairro aqui perto, e ver o que os caras descobrem para mim desse cabeçote. De qualquer maneira, dependendo do preço, talvez eu nem me dê o trabalho de fazer de novo. Provavelmente eu vou remontar tudo e pau na máquina. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar as peças, vou tirar as juntas, vou deixar tudo certinho e ver se eu vejo alguma coisa. Eu resolvi aproveitar que eu já tô com a câmera na bancada aqui e dar um close no cabeçote, que é o principal suspeito. Afinal, quando eu troquei a vela, deu problema. Aqui, ó. Botar uma luz aqui. Vê aí se vocês veem algum problema. Eu não tô vendo nenhum tipo de problema. Olha só. Tirando uma marquinha em uma das válvulas, não tem nada. Depois eu vou limpar e vou olhar com mais calma. Não vi nenhum tipo de problema aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o pistão. Vou dar um close na cabeça do pistão para ver se vocês veem algum problema. Aqui é a cabeça do pistão. Vocês podem olhar que eu não estou vendo, eu particularmente, não estou vendo nenhuma marca de impacto. Olha só. Tem alguma coisinha aqui, ó. Mas, não tem nenhum furo, não tem nada. Eu também vou limpar a cabeça, limpar o pistão depois e a gente vai olhar limpo. Mas, ó, no estado que saiu da moto, fica um pouco difícil de entender por que é que deu problema. Olha só, com bastante luz, pra vocês verem, e com menos luz, para ter mais contraste. Olha só, não sei vocês, eu particularmente não estou vendo nada que explique a falta de compressão da moto. Talvez a gente só descubra isso depois que eu levar para a retífica. Eu já tinha preparado tudo para encerrar por hoje, já tinha até guardado o equipamento de filmar, já tinha parado tudo, por hoje eu não ia mexer mais. Mas no primeiro procedimento que eu fiz para limpar o cabeçote, eu já descobri alguma coisa, olha só. Isso aqui é thinner. Eu ia colocar thinner aqui, ó. Coloquei thinner aqui, ó, que é para deixar de molho. Para descolar toda a carbonização. Bom, então o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz. Eu vou botar thinner aqui. Perceberam? A vela está no lugar. As válvulas estão no lugar, mas eu coloco o thinner aqui e ele sai por aqui. Isso quer dizer que as válvulas não estão vedando. Qualquer cabeçote ele é vedado aqui. Tanto que quando você vai fazer cubicagem, você enche de líquido aqui, normalmente álcool, e coloca uma placa de vidro aqui para fazer a cubicagem do cabeçote. Então ele é totalmente vendado, ou seja, essas válvulas não estão vedando, que era o que eu desconfiava desde o começo. Agora, o motivo delas não estarem vedando pode ser sujeira, pode ter soltado alguma coisa da outra vela, que não era essa vela, a outra vela que deu problema. Pode ter soltado algum pedaço da vela e colou aqui embaixo das válvulas, ou a válvula bateu e danificou, ou empenou. Então alguma dessas coisas aconteceu, mas nós já podemos afirmar que tem um problema no cabeçote. Se é o problema que está impedindo tudo aqui, não sei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cotar um cabeçote, ver o que é mais conveniente para mim. Se é comprar um cabeçote de bis, ou se é arrumar esse. Porque esse cabeçote aqui, apesar de tudo, ele tem algumas vantagens que eu não tenho no outro. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, vocês podem ver que aqui dentro, deixa eu dar um close. Aqui dentro, ele é polido. Olha só, eu fiz um polimento
Então, ele é todo polido, esse cabeçote. Então, talvez não seja interessante para mim mudar ele, porque esse cabeçote aqui já tem uma preparação. Então, eu vou decidir depois o que fazer. Por enquanto, terminar de guardar tudo aqui, limpar as peças e continuar no outro dia. Depois eu volto com novidades. Estamos de volta aí com a manutenção da motinho. Hoje já é outro dia. E eu tô aqui com todo o material pronto, quase todo o material, né? Na verdade, as tampas do cabeçote, elas estão lavando ainda, estão de molho no desengraxante, que é para ficar limpinha. Mas enfim, tirando as tampinhas aqui do cabeçote, o resto tá tudo na mão já. Vamos lá. Eu tenho aqui o kit de junta e a junta do cabeçote. Tem o kit de junta para as outras tampas do cabeçote. Tem o próprio cabeçote, que ó, já está com as válvulas novas e também foi jateado. Tenho o jogo de anéis, que é o jogo de anéis do pistão 90 cilindradas. Tenho o pino do pistão 90 cilindradas. Tenho o pistão de 90 cilindradas. Tenho as travas aqui dos pinos do pistão. E tenho o cilindro de 90 cilindradas. Com tudo isso aqui, eu já vou conseguir montar. Agora o que me falta para começar a montar a moto de volta é só as peças que eu deixei lá no molho limparem bem. Eu vou tirar a graxa delas e aí eu já posso terminar a montagem das tampas do cabeçote, né? Terminar a montagem do cabeçote, pelo menos umas coisas aqui, essas aqui e tal. E aí eu vou começar a montagem no motor. Vamos lá. Hoje é um outro dia. Eu admito que eu tava morrendo de preguiça de montar o meu equipamento, mas eu descobri o defeito. Seguinte, esse aqui é o coletor de admissão, né, da moto. Olha só, você pode ver lá dentro. Não sei se vai dar para ver muito claramente, mas ó, dá para ver a válvula ali, ó, tá vendo? Um pouco difícil fazer o foco, mas tem a válvula. Pois é. Se você colocar a luz, esperar o foco voltar, se você colocar a luz aqui em cima, aqui no cabeçote, não pode passar a luz. E eu vou pegar a lanterna e vou colocar aqui no cabeçote. Olha só. Tá vendo aquele negócio que parece uma meia-lua ali, ó? Pois é. Isso aí é a beirada da válvula. Tá vendo? Tá passando, olha só. Tá passando luz. Tá vendo? Ó? Bom, se passa luz, vai passar ar, vai passar compressão, vai passar combustível, enfim, vai passar tudo e o motor não vai dar compressão. Então o que acontece? O que causa isso? Podia ser a sede de válvula suja, mas eu dei uma limpada na sede de válvula e não deu nada. Então, minha única conclusão é que provavelmente esta válvula está empenada. Então eu estou vou proceder o desmonte, né, o desmonte do resto do cabeçote e vou levar para a retífica. Depois eu conto para vocês o resultado. Mas muito provavelmente a válvula de admissão está empenada. Uma coisa que pode começar a ser feita enquanto eu estou esperando as peças desengraxarem é montar a parte de pistão. Para isso a gente começa a montar pelos anéis. Vamos colocar os anéis. Caso você não saiba a ordem dos anéis, aqui ó, nós temos o anel primeiro, segundo, terceiro, nós temos 4 anéis. Esse aqui raspa óleo, esse aqui é o separador, e esses dois são anéis de segmento. Aqui ó, você pode ver que a gente tem 4 ranhuras aqui. Na verdade a gente tem 3 ranhuras. Por quê? Porque esses dois aqui ó, esses dois anéis aqui, eles vão no mesmo lugar. Aí suponhamos que você tá com um pouco de dúvida. Você fala, pô, tô meio na dúvida aí de que anel eu vou montar. É bem fácil. Como você desmontou o cilindro da outra moto, o que você faz? Você usa ele como modelo. Esse aqui é o cilindro antigo. Tá um pouquinho sujo, mas dá para ter uma noção bem clara da ordem dos anéis. Aí o que você vai fazer? Você vai copiar a ordem dos anéis desse cilindro aqui. Aliás, um detalhe interessante é você olhar que dá para ver ó, visualmente a diferença entre os cilindros.
Agora, eu vou dar uma pausinha aqui para ver como é que é a ordem aqui, e depois eu começo a montar os anéis. Eu montei aqui, sem filmar, os anéis raspadores de óleo, que na minha opinião são os mais difíceis, porque é um anel fino, a mola e o anel fino, que são bem difíceis de montar. Agora, eu vou montar os anéis normais aqui, do motor. Aí, eu vou mostrar como é que eu monto. Então, eu não sou o melhor montador de anéis do mundo, por isso que eu não filmei essa parte aqui. Se bem que até aqui correu tudo bem. Vamos ver se vai correr tudo bem agora na montagem. Bom, agora eu vou montar o anel aqui de baixo. O que eu costumo fazer? Eu cato o anel, não sei se vai dar pra ver aí, ó. Deixa eu montar aqui mostrando pra vocês. Eu cato o anel e alinho com a calha. Coloco ele assim, ó. E puxo aqui, ó, a ponta dele e alinho ela com a calha aqui de baixo. Aí eu vou escorregando, ó. Pronto. Tá no lugar. Eu não sei se ficou claro, então eu vou repetir aqui no outro. Você coloca ele, você pega a ponta dele, alinha aqui com a calha, tá vendo? Ó como é que ele fica. Aí você só vai deslizando ele aqui, ó. Aí. Entra tranquilo. Uma coisa importante são as pontas dos anéis. Aqui, ó, onde os anéis se juntam. Você tem que colocar tipo 180 não, tem que colocar tipo 45 graus no mínimo em cada um, entre todas as pontas. Isso eu não vou fazer agora, mas o que eu estou dizendo é, as pontas dos anéis, onde elas se juntam, aqui, ó, aqui, elas não podem alinhar. Elas têm que estar sempre defasadas entre si. Eu vou fazer esse alinhamento agora. Tendo certeza que as pontas dos anéis estão todas defasadas, você vai passar uma merrequinha de óleo, bem pouquinho, e uma merrequinha aqui no cilindro, para que a gente possa colocar o anel, que a gente colocar o cilindro, colocar o pistão no cilindro. Olha só. Para colocar o pistão no cilindro, não tem muito segredo. Você pode vir aqui com calma, com a mão, e ir colocando, ó, até os anéis entrarem. Se por acaso algum anel enroscar, não quiser entrar, você pega uma chave de fenda fina, encapada com fita crepe, e empurra com ela. Mas eu acho que nesse caso, eu não vou precisar. O que você vai fazer? Você vai com bastante calma, encaixando os anéis aqui, tá vendo? A tendência do anel é ficar fora do cilindro. A partir do momento que você... eu tô vindo aqui, ó, tô fazendo com a unha. Olha só. Ó. A partir do momento que você tiver certeza que o anel tá certinho no lugar, que você pode dar uma pancadinha com a mão. Olha lá, ó. Já entrou. Uma coisa importante. Aqui, ó. Ele tem que ficar... O pino aqui do pistão, ele tem que ficar com espaço para entrar. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho. Tenta manter os anéis dentro do cilindro, mas com espaço para o pino do pistão entrar, tá vendo? Aqui, ó. Mais ou menos. Tá vendo? Viu? O pino do pistão também, quiser dar uma molhadinha no óleo para ajudar, não vai atrapalhar em nada. Aí, ó. Pronto, ó. Tá vendo? A partir do momento que você tiver com o pino do pistão aqui, ó, tá pronto para colocar na moto. Estamos de volta aqui na motinho, já com tudo encaixado, tudo sincronizado e já pronto para colocar de volta. Mas antes de colocar de volta, eu queria mostrar uma coisa que eu não consegui mostrar na bancada. Aqui, ó, é o cilindro. Eu vou dar um foco nele. Se vocês olharem lá dentro, vocês vão ver em cima, está escrito IN. O que quer dizer isso? IN é o lado do pistão que vai
na válvula de admissão. Desse lado o pistão tem que estar no sentido da válvula de admissão. Nesse caso é para cima. Para cima. Bom, eu já coloquei a junta. Aqui a junta eu não coloco nenhum tipo de cola. E aí a gente coloca no lugar. Você só vai encostar, tomando cuidado de não furar a junta. Você vai encostar o cilindro no lugar, tá vendo? Com o cilindro encostado no lugar aqui, você vai empurrar ele devagar e vai levantar aqui a biela. Olha só. E vai alinhar a biela aqui. Agora, vem a parte interessante. Você tem que levantar a biela e empurrar o pino do pistão até eles casarem. Essa parte é um pouquinho chata, como vocês devem imaginar. Tomando cuidado para não estragar a junta, né? O ideal é fazer isso olhando pelo outro lado. Se você olhar aqui, bem no centro da imagem, no centro da tela, aqui onde eu estou iluminando, aqui ó, tá onde vai o pino do pistão, tá vendo? Você tem que olhar aqui por dentro, tem que olhar por aqui para fazer acertar. A câmera, infelizmente, essa câmera aqui ela não baixa o suficiente para olhar. Mas o resumo, aqui já vai estar com o pino, você já tem que deixar a trava do pistão aqui, né, a trava do pino do pistão aqui, e você vai se sincronizando até acertar. Na hora que acertar a posição, você empurra ele para dentro. Não é tão difícil assim, mas requer algum trabalho. Eu vou fazer agora, eu não vou filmar, mas é só você acertar o pino do pistão na biela, tá bom? Quando eu terminar aqui, eu volto. Um outro detalhe meio óbvio, mas importante, que eu esqueci de citar, é que, é claro, você vai passar a corrente de comando, né, com as engrenagens por dentro do cilindro, né, antes de encaixar o pino do pistão, né, até porque mesmo que você consiga encaixar o pino do pistão, você não vai conseguir nunca fechar com os anéis encaixados no lugar se você não fizer isso. Então primeiro você pega aqui as engrenagens e passa aqui por dentro do cilindro, né, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Pronto, aí tá pronto para você encaixar o pino do pistão. Agora que o pino do pistão já encaixou, aqui ó, tem que colocar a trava do pino do pistão. Eu vou tentar colocar aqui filmando, mas acho bem difícil, mas vamos tentar, né? Eu me lembro que da outra vez que eu fiz serviço foi difícil também essa parte. Dá uma rodadinha, ó. Tá vendo? A trava encaixou. Agora você roda ela um pouco, ó, só pra ver, ter certeza que ela tá no lugar. Ó. Dá uma rodadinha aqui, tá vendo? Olha lá. Ó. Tá vendo? Ela girou. Se ela girou, ela tá no lugar. Tá garantido o pino do pistão. Agora nós vamos lá pro outro lado, que o que acontece? Nós vamos empurrar de volta, vamos empurrar isso aqui até ele encostar embaixo. Agora que está no lugar certo, já está tudo alinhado, eu vou empurrar o cilindro para lá. Olha só, eu pego aqui, ó, nesse caso aqui, para alinhar, dou uma alinhadinha aqui no calço. Ai, difícil, nossa, peraí, esbarrei na câmera. Então, eu dou uma alinhadinha aqui, ó, no calço, para ele ficar alinhado. Tá vendo? Puxo aqui e vou empurrando com calma. Tá vendo? Vou empurrando com calma até o cilindro encostar lá.
Um detalhe é que o cilindro tem que passar aqui também, aqui dentro. Deixa eu tentar encaixar isso aí, vou dar uma pausa aqui. Às vezes vai precisar de um pouquinho de força, então eu tô pegando um martelinho aqui de borracha e dando uma pancadinha de leve, ó. Ele descendo até encostar. Tá vendo? Encostou. Esse aqui tá na posição certa. Então a gente vai conferir depois o alinhamento do motor de novo, se o motor tá no tempo certo, né? Se tá com todas as marcas certas. E aí a gente vai vir com um cabeçote. Com o cilindro já encostado no lugar, agora você tem que vir aqui, ó, e colocar o parafuso que vai aqui, este aqui. Só encosta, por enquanto não dá aperto. O aperto a gente vai dar depois, quando tiver tudo no lugar. Por enquanto você só encosta o parafuso aqui. Aproveitando, nós também já vamos colocar a junta de cabeçote no lugar. Do lado certo, né? Vou achar aqui, ó. 6h30 depois. E levar a junta de cabeçote até o lugar dela. Pronto. Com tudo no lugar, agora já dá pra vir com o cabeçote. E colocar ele aqui. Você alinha ele normal. Puxa aqui, para ter certeza. E faz o alinhamento. Encaixa, né? Vai desviando ele das coisas. E vai desviando aqui, ó. Pronto. Depois que você tiver com o cabeçote mais ou menos no lugar, que nem eu coloquei aí, você vai colocar o parafuso daqui, ó, que é para alinhar aquela argola que tem aqui. Para fazer isso é um pouco chato, então não vou filmar, tá? Vocês esperam um pouquinho. Na verdade, assim, eu vou fazer uma tentativa de filmar. Se não entrar fácil, aí eu paro e faço certinho, beleza? Pronto. Vamos lá. Bom, ela não alinhou, então eu vou dar uma pausa agora. Vou fazer esse serviço, depois eu volto. Olha, eu não tenho como ensinar isso pra vocês. Não tem muito segredo. Você tem que colocar pra dentro até encaixar. E é isso aí. Uma ideia boa seria, que eu não tive, seria de encaixar isso antes de colocar o cabeçote. Eu acho que eu vou empurrar o cabeçote um pouquinho mais pra fora pra conseguir fazer esse serviço. Depois eu trago ele pra dentro e volto a filmar. Com a guia já colocada e tudo alinhado, você já pode empurrar o cabeçote para o lugar dele, que é o que eu já fiz aqui, e colocar o parafuso que vai aqui, ó. É a mesma lógica do outro parafuso. Você coloca e só encosta. Só para alinhar mesmo. Aqui, ó. Vai aqui. Só para alinhar, ó. Pronto. E espera, que o aperto definitivo vai vir depois. Com o cabeçote já no lugar e o parafuso aqui já apertado, a gente pode já vir com a tampinha aqui da frente. Essa tampinha, se você olhar bem, você vai conseguir ver. Deixa eu tentar aproximar aqui, ó. Tem uma seta bem em cima, ó, tá vendo? Essa seta, ela quer dizer o quê? Ela está apontando para cima, ou seja, o lado que você vai ter que colocar a tampa. Pronto, está colocada. Com a tampa já colocada, você já pode vir com os parafusos e arruelas.
Mas você não vai apertar. Você só vai colocar os parafusos e as arruelas e encostar. Agora, se você tiver certeza que está tudo no lugar, está na hora de dar um pré-aperto. O certo aqui seria usar um torquímetro. Mas o que acontece? Eu tenho um torquímetro, mas o meu torquímetro, infelizmente, a escala dele mais baixa é 2,9 quilos. Ou seja, quase 3 quilos. E aqui é 1,1 quilo que tem. Então o que acontece? O que eu recomendo para vocês? Apertar cruzado, com bastante calma. E quando der o aperto definitivo, você sentir que está dando aperto, não apertar muito, tá? É melhor você ter que reapertar o cabeçote depois do que você ter algum problema grave, do tipo o prisioneiro do cabeçote sair do bloco. Então eu acho que aqui o negócio é não apertar muito. Eu me lembro que da outra vez eu não apertei demais e agora também não vou apertar demais. Um aperto bem leve. Tá vendo? Eu estou usando uma chave 8. E não estou apertando muito, ó. Pronto, tá feito o aperto. É bem pouco mesmo. Na dúvida, peque por falta. Depois você consegue corrigir. Se você pecar por excesso, você não vai conseguir corrigir o aperto depois. Agora que já está tudo no lugar, vem a parte de recolocar a engrenagem do comando de válvula. A única coisa difícil aqui, é claro, além de ter que puxar ela aqui, a única coisa difícil, deixa eu dar uma afrouxada aqui no esticador, a única coisa difícil é que você vai ter que soltar aqui, ó, porque ela não vai encaixar com a tira plástica aqui. Então você vai ter que cortar a tira plástica e tomar muito cuidado para ela não sair do ponto quando cortar a tira. Essa é a única dificuldade dessa parte. Pronto, ó, tá solto. Agora você tem que colocar aqui no lugar, com calma. Tem que puxar com calma até ela vir para o lugar. Tá vendo? O ideal aqui, eu vou pegar uma chave Phillips para me ajudar. Agora eu tô aqui, coloquei um alicate de bico aqui e vou tentar alinhar os furos com uma chave. Aí, ó. Pronto, olha só. Tá no lugar. Agora você segura no lugar até conseguir colocar os parafusos. Não tem como errar na colocação da corrente de comando, que se você olhar, você vai ver que esses parafusos aqui eles são assimétricos. Ou seja, eles não fazem um triângulo perfeito. Fica tipo 2 parafusos mais para um lado e um mais para o outro. Então se você observar bem, você vai ver que não tem como você colocar isso aqui errado. Aí o que você faz? Segura com a chave Phillips até conseguir encostar os parafusos, os dois. Quando você conseguir encostar os dois, inclusive com a chave, você pode soltar, olha só. Então, como eu falei, você pode olhar que aqui, ó, os parafusos têm uma distância e aqui tem outra. Então não tem como, não existe a possibilidade de colocar isso aqui errado. É fisicamente impossível. Os parafusos encostaram. Eu ainda não vou dar aperto definitivo neles. O que acontece? Agora nós estamos com tudo no lugar. Nada apertado, tudo encostado. Você vai ter que confirmar que tudo encostou. Não precisa apertar nada. Confirma todos os parafusos que eles estão encostados. A partir do momento que você tiver certeza que está tudo encaixadinho, sempre lembrando que eu já dei o aperto no cabeçote. O que você vai fazer agora?
você vai, ainda sem a vela, você vai girar o motor com o pedal de partida, para ver se não tem nada fazendo barulho ou pegando. É o que eu vou fazer agora. Agora só repassando o ponto em que nós estamos. O cabeçote, o cilindro foi colocado, o cabeçote foi colocado. Foi dado o aperto no cabeçote definitivo. O resto dos parafusos, incluindo esses aqui e tal, ou não foi colocado, como aquele que atravessa tudo, ou ele só foi encostado, igual os parafusos de lá. Então, o que vai fazer agora? Você já está com a corrente de comando colocada, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos só girar devagar aqui e sentir se alguma coisa faz barulho ou enrosca. Olha, pra mim, não senti nenhum tipo de resistência. Agora eu vou girar isso aqui com calma, até eu vou desligar a câmera aqui, vou girar isso aqui com calma, até ele alinhar de novo lá. Quando ele alinhar de novo, o OT ali em cima, eu vou ver se o comando de válvula está na posição certa. Se estiver na posição certa, aí eu posso terminar de dar os apertos definitivos e montar o resto do motor. Olha só, aqui dentro está o OT. E aqui no comando de válvula, se você olhar bem aqui na ponta, a bolinha está aqui, ó. Está na horizontal, apontada para a ponta do comando. Eu dei umas 2 giradas no motor e ele chegou, voltou nesse ponto. Então, acredito eu que esteja no ponto o motor. O próximo passo é colocar a vela no lugar e mexer o motor com a mão, ver se você sente algum tipo de compressão. Já coloquei a vela, vamos bater aqui. Bom, esse barulho é de compressão, então aparentemente tem compressão no motor. Agora nós vamos recolocar as outras partes e apertar todos os parafusos, dar um aperto definitivo em tudo. Eu já terminei de montar e apertar todos os parafusos do motor, inclusive o parafuso do coletor de admissão. Já coloquei a vela, coloquei o cabo de vela, ainda não coloquei o escapamento, só vou colocar depois que funcionar o motor. Aqui, ó, tudo certo. Agora, próximo passo aqui é colocar óleo, porque o motor está sem óleo. Eu tive que esvaziar o óleo para trocar o cilindro, né? Então, agora, se você for trocar só o cabeçote, você não precisa tirar o óleo do motor. Mas para trocar o cilindro, precisa. Então, agora é colocar óleo no motor. Eu já coloquei óleo, já medi o nível e já chequei o aperto dos parafusos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou bater um pouco no pedal com a moto desligada para o óleo espalhar por onde ele deve espalhar, principalmente nas peças novas. Aproveito e vou ouvindo para ver se eu não ouço nada fazendo barulho estranho. Bom, tá feito. Já tem óleo no motor. Agora não tem muito o que fazer. É o seguinte, ligar, puxar o afogador e dar partida com calma para ver, dar partida aqui no pedal com calma para ver se a moto dá sinal. Ela tá sem escapamento, então vai fazer um baita barulho. Deixa eu posicionar tudo aqui. Bom, eu apertei tudo que eu pude lembrar aqui. Agora é a hora de tentar ver se dá sinal. Eu vou puxar o afogador, ligar a ignição, desengatar, que ela está em 4ª marcha. Pronto, está em neutro. Agora eu vou dar um toquinho aqui, só para ver se ela dá sinal.
Bom, não pegou. Se tivesse pegado, legal. Como não pegou, agora eu vou começar a tentar aqui, fora sem estar filmando. Deixa eu dar uma pausa aqui na filmagem. 3 dias depois... Bom, eu tô de volta aqui agora. Um tempo depois, o que acontece? Eu desmontei tudo. Ranquei cabeçote, ranquei cilindro de novo e tal. Mas depois de mexer e tal, e olhar, eu descobri que na verdade o problema era que uma das válvulas de escapamento estava estrangulada, ela não estava fechando, aí não dava compressão. Não, você é burro, cara, que loucura. Bom, vamos tentar agora para ver se pega. Agora eu vou montar o escapamento para a gente poder fazer um teste mais completo. Bom, eu tô de volta agora em casa com a motinho. Aparentemente nada vazou, não deu nenhum problema, nada tá esquisito, nada teve um cheiro, nada tá com cheiro estranho, nada tá vazando, nada tá fazendo barulho que não deveria fazer. Então agora eu vou remontar a moto. E a remontagem eu não vou filmar porque é um processo inverso da desmontagem e também porque, como eu já tinha dito, eu acabei de ligar depois de colocar o escapamento e olha, não vou ficar acelerando muito forte porque senão pode acontecer de dar problema no amaciamento, mas é isso aí, ó. Agora eu vou confirmar todos os apertos da parte mecânica, deixar tudo apertadinho, certinho, justo. E aí depois, amanhã eu saio para testar, que agora já é de noite, tem que guardar o carro na garagem. Cada moto tem uma maneira de montar a carenagem. Você tem que descobrir a sua motoneta, sua motinha, você vai ter que descobrir como é que monta a carenagem da sua, como é que desmonta e como é que monta. Não são iguais, cada um é de um jeito. Então essa parte eu não vou filmar. Bom, agora chegou a hora de testar a motinha. Ela tá aqui fora, tá desligada, faz uns dias que eu não ando com ela. Deixa eu pegar o controle da garagem aqui. Faz uns dias que eu não ando com ela. Então, o negócio é dar partida e ver se tá tudo certo. Vou ligar aqui, puxar o afogador, já tá puxado, e vou dar a partida no pedal. Vamos lá. Nada mal, hein? Baixar um pouquinho o afogador. É, parece que tá bom. Bom, o plano é bem simples, né, na verdade. É só eu... Só vou subir nela e vou dar uma volta. Se tudo der certo, só alegria. Deixa eu fechar o portão. Sempre lembrando que eu ainda não tinha andado nela. Tá ruim de gasolina. Bora. Até aqui tudo bem. Barulhenta que só porra. Também com escapamento novo aí, ficou bala. Como vocês podem ver, eu tô evitando acelerar muito, porque primeiro porque ela tá fria e segundo porque é um teste. E ó, quando você terminou de fazer um motor, terminou de fazer qualquer mudança de motor assim, o que você faz, ó? Aceleração constante, tá vendo? Eu tô mantendo ela na mesma aceleração, ó. Imagina, daqui a pouquinho eu vou poder baixar o afogador.
Bom, agora eu vou baixar o afogador. Pronto, estamos sem afogador. Lembrando que hoje tá um pouquinho frio. Cara, eu tô com frio, eu saí de... Não tô de blusa, tô de camiseta, achei que não ia precisar. Caramba, velho. Eu tô com frio, gente. Bom, é isso aí. Por enquanto, tudo bem. Eu, honestamente, eu não tenho interesse em andar tão rápido assim, mas vamos ver. Terceira, foi bem a terceira, hein? Gostei. Tem uma leve subidinha aqui, eu vou fazer ela. E aí, se chegar tudo bem lá em cima, eu já posso considerar que deu tudo certo. Vamos subir o morro, segunda marcha. Terceira. Terceira marcha, sem acelerar muito. Vamos lá. Estamos chegando aqui, ó. Isso aqui é um cemitério que tem aqui perto de casa. É um bom ponto de referência. Ó, subidinha, de leve. Bom. Deixa eu sair do meio da rua. Bom, temos marcha lenta. Normal. É. Olhando aqui, parece no pé. Normal. Nada muito esquisito. Bom, tem um carro dando ré aqui. Deixa eu sair daqui. Bom, agora ó, vou descer na reduzida devagar, porque se o motor trancar aqui, vai travar a roda de trás, eu me arrebento. Então tô descendo na reduzida. Outra coisa, normalmente eu nem desço o morro na reduzida. Eu tô descendo aqui. Pô, cara, olha que interessante, ó, saveirinho, cara. Depois de passar aí, perguntar se o cara não quer negociar. Bom, eu tô descendo o morro aqui na reduzida, olha só. Normal, tranquilo. Bom, terminando de descer aqui, parece que tá certinho. Tá andando bem. Normal. Bacana. Agora eu vou parar de filmar, que eu vou ter que dar uma paradinha ali. Aí depois eu continuo lá em casa. Se tiver alguma novidade, eu filmo a novidade. Por enquanto, tá sossegado. Bom, é isso aí. A moto já tá aí com as carenagens montadas e tá pronta para o uso. Eu queria só deixar um aviso final, que é o seguinte: não adianta trocar o kit para 75 ou 90 cilindradas sem trocar o carburador. Aqui a adaptação deu muito certo aqui na motinha, porque eu já tinha um carburador de bis de 100 cilindradas. Então, o cilindro de 90 se entendeu muito bem com o carburador. Eu praticamente não precisei fazer nenhuma regulagem. Mas, se você tiver com o carburador original da cinquentinha, se você quiser ver aqui no canal, tem uns vídeos que eu mostro, o carburador original de cinquentinha é muito pequena a passagem de ar. Então não vai funcionar com o cilindro 75 e nem vai funcionar com o cilindro 90. Você precisa mexer no carburador. Se você fizer um aumento de cilindrada igual eu fiz agora, ou fizer um aumento de cilindrada para 75 cilindradas, que é o que eu tinha feito antes, você vai ter que
trocar o carburador. Se você puder trocar o escapamento, igual eu fiz, colocar um de uma moto de 100 cilindradas também, vai ajudar bastante, vai funcionar legal. E é isso aí, eu vou encerrar o vídeo. Se você gostou, não esqueça de mandar um like aí esperto pra gente, para fortalecer o canal. Se você gostou bastante, considere inscrever-se no canal, seja muito bem-vindo. Eu vou encerrar. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui embaixo nos comentários, porque eu respondo todos. Estou encerrando o vídeo. Um grande abraço para vocês. Obrigado para quem assistiu até aqui e fui!